escolha. Eu tenho plena convicção de que eu nasci para ser advogada. Eu acredito que todo esse mundo em que a gente vive vai cegando as pessoas se elas não tiverem realmente Deus, né? Antes mesmo de pessoas serem julgadas pelo tribunal do júri ou pelo juiz, pelo magistrado, pessoas são julgadas socialmente. A mídia julga. Então, eu vivi isso. Não se deixem passar pelo pior na vida de vocês para receber Jesus na vida de vocês. Porque tem pessoas que precisam chegar no fundo do poço. Eu fui uma delas. O Jesus diz, né? Se não vem pelo amor, vai vir pela dor, né? A mentira contada várias vezes se torna uma falsa verdade. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Descomplica com Alessandra Santos. Já garantiu o seu? Ainda não? Então corre lá na Livrarias Curitiba de todos os shoppings e também no site da Livrarias Curitiba. E esse aqui que não está à venda, lembra que ele é um presente de Deus através da minha vida para você. Esse está disponível aqui na Cronos Metal. Se você é de Curitiba, corra aqui e pegue o seu e mais um tanto para abençoar mais vidas. Ou através lá do site da editora Bonilaure, entra no site, na loja. Se for fora de Curitiba, você só vai pagar o frete, tá bom? Que Deus abençoe o nosso programa. Hoje nós temos uma convidada muito especial, então quero convidar você que, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, já aproveita, se inscreva, ative o sininho, comenta, compartilha e nos acompanhe até o final, que eu tenho certeza absoluta, como sempre, que vai mexer aí com o seu coração e vai fazer você refletir. Porque hoje eu estou com uma convidada especial, nós estávamos conversando agora aqui nos bastidores, já contou um mundaréu de coisa para mim, minha gente, que se você acha que Deus é perfeito, ou se você tem dúvida ainda, acompanhe até o final, que eu tenho certeza que você vai ter certeza que ele de verdade, ele é fiel na vida daquele que nele confia, né? Mas você sabe que até não confiar 100%, nós precisamos viver de experiência. Conta aqui para mim, já viveu alguma experiência com Jesus? Já viveu alguma experiência que realmente fez você ter mais fé na vida, em você e naquele que te trouxe? Responda para mim. Bom, hoje eu estou com ela, que ela é empreendedora, advogada criminal, palestrante e também consultora. Eu estou com Flávia Vieira. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda. Eu também estou com... Vamos apresentar o marido. Por favor, nós estamos com Cosme também, minha gente. Cosme foi pego desprevenido, tá? Aí, gato na vida. O Cosme foi pego desprevenido e ele vai participar aqui também com a gente, né? Claro, a doutora Flávia vai contar o testemunho dela, coisas que temos curiosidade, mas o Cosme também fará parte aqui do nosso bate-papo, tá bom? Doutora Flávia, seja muito bem-vinda, se apresente ao nosso público. Pois é, então, primeiro quero dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês, é uma honra para mim participar desse momento, né? Para eu estar aqui com vocês hoje. E uma gratidão enorme ao Senhor, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Que todo o mérito desse momento seja dado a Ele, né? E não a mim. Eu quero deixar isso bem claro. E para mim é uma honra também estar com meu esposo, que esteve comigo durante todo o momento da minha história, da minha vida. Muito obrigada pela oportunidade. Todo o processo. Espero que seja realmente um bate-papo gostoso. Estou aqui para contribuir no que for necessário. Bom, isso já sabemos que é amor, né? Porque amor. Amar no momento bom, qualquer um ama, né? Não é verdade? Mas aí na hora da tempestade, né? Na hora da tempestade é difícil, né, meu amor? Bom, tá com um bom varão, né, Cosme? Só o amor, isso aí. E você, Cosme, se apresente para o nosso público. Meu nome é Cosme, né? Vim aqui com a minha esposa, a doutora Flávia, chefe de cozinha também. A gente também trabalha na área de alimentação.
E vamos bater um papo legal e mostrar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Amém. É É só você confiar realmente. Vocês trabalham com alimentos hoje, A né? gente trabalha, tem uma empresa de alimentação saudável. O A nome- marmita congelada. É Império Carioca. Império Carioca. Onde fica Isso. aqui em Curitiba? Ela fica em São José dos Pinhais. Aqui em São José? Isso. E entrega Curitiba inteira. E região toda. Ah, que Toda a legal. região Depois deixar o metropolitana. Instagram para nós conhecer, saber tudo, né? Sim. Nós estamos na vibe do Diet Society. É, Então a Império Carioca saudável. foi um grande presente de Deus para nossa vida. E a gente tem, né, Graças a Deus, crescido cada dia mais. cada dia mais. Deus te abençoado. Doutora Fábia, eu te chamo de doutora ou te chamo de Flávia? Pode me chamar de Flávia sem problema algum. Não tenho esses protocolos, não Tá. são necessários. Antes de nós entrarmos no nosso bate-papo aqui, quem que é Flávia, além de ser consultora e advogada? Então, Flávia é a Flávia de hoje, né? Nós temos uma Flávia que a gente estava conversando sobre isso. Estava conversando justamente com duas colegas nesse final de semana, duas amigas queridas, né? Que a gente estava conversando sobre o luto, né? Viver o luto, como é necessário, às vezes, nós vivermos o luto de nós mesmos, né? E a importância de viver esse momento, né? A Flávia, que, na verdade, faleceu, né, que eu costumo falar, o luto que eu vivi de uma Flávia que se foi, é uma Flávia que não existe mais e hoje nós temos uma Flávia com um novo propósito, né? Um propósito de vida diferente, um propósito com Deus, né? Um outro momento de vida e ao retornar realmente à minha militância, fiquei um tempo sem advogar, um tempo afastada, e ao retornar, muitos clientes da antiga Flávia me procuraram, muitos clientes, né? E notaram uma diferença no contexto da nova Flávia, né, de vida. Porque é uma vida diferente, é uma vida consagrada ao Senhor, é um trabalho consagrado ao Senhor, né? Eu agradeço muito a Deus, por isso meu marido está aqui, eu faço questão dele estar comigo sempre. Nós somos uma só carne, né? E para mim não foi fácil entender isso, porque eu era religiosa, mas não acreditava na palavra. Não vivia. Não vivia e não acreditava, eu era religiosa, né? Então, a partir do momento em que realmente eu me converti, houve uma conversão verdadeira, um coração contrito, eu comecei a entender a importância, principalmente do meu esposo estar comigo. E essa é uma nova Flávia, aberta a novos desafios, advogada, empreendedora, palestrante, professora universitária, enfim, uma nova mulher. Tem um currículo grande aí, né? Uma nova mulher. E entre todas essas habilidades, qual que você mais ama? Então, o direito, eu costumo falar que eu nasci advogada. Né? Apesar de ter uma veia empreendedora forte, né? Porque é uma família de empreendedores, né? Pai, irmão, enfim, toda a família é empreendedora. Não tenho na minha família ninguém na área jurídica, mas desde o primeiro momento em que eu iniciei a academia do direito, eu sabia que eu queria, o que eu queria, né? Eu sabia disso. Você advoga há quantos anos? 23 anos. E qual que é a sua especialidade? A minha especialidade antes de uma intempérie que ocorreu na minha vida era civil e trabalhista. Após uma intempérie de privação de liberdade mesmo que eu sofri, eu ressignifiquei toda a minha história no direito e entendi a minha história no direito com um novo propósito, mais humanizado e um novo direcionamento em Deus. E hoje você também atua em outra Na área. área criminal. Na área criminal. Mais atuante, inclusive, na área criminal. Aí é babado, hein? É babado. Aí, mas atua tanto mulheres e homens? Mulheres e homens. Mulheres e homens. em geral. E ressignifiquei de uma forma que eu também tive que vencer muitos obstáculos, né? Porque uma coisa é você vivenciar. Nós estávamos ainda há pouco nos bastidores conversando, né, com o Caio, sobre alguns assuntos do nosso dia a dia, e ressignificar e vencer batalhas, né? Porque pessoas que viveram o que eu vivi, muitas vezes as cicatrizes são as feridas são tão grandes que você não consegue cicatrizá-las, né? E é difícil você retornar em alguns lugares, né?
em sede policial, em penitenciárias. Então, a transformação foi tão grande em Deus, porque Deus é o Deus que cura, e ele vem verdadeiramente, quando você reconhece que a autoridade da sua vida vem dele, né? Não há mais empecilho, não há mais obstáculo, porque você tem um Deus que vai à sua frente. Bom, eu tenho várias perguntas para fazer aqui para você, mas mediante o que você está falando aí, tá vindo outras coisas aqui para mim. Eu sou do particular, essa é a minha opinião, tá? Que o advogado porque o advogado ele tem que fazer algumas situações que vai de desencontro com o que Jesus prega. Sim. Né? E um deles você vai ter um criminoso e vai ter que falar que ele é certo. Que ele é teu cliente, ele está te pagando. Como que se lida com isso? Há controvérsias. Veja bem, na verdade é o seguinte. Existe uma falácia, né? Eu costumo falar que é uma falácia, em que advogado criminalista defende crime. Nós não defendemos crime, nós defendemos direito. E todo ser humano tem o direito de defesa. Evidentemente que eu vou ter a livre escolha, né? Eu não sou obrigada a atuar em todos os casos. Eu posso escolher aquele que eu acreditar que, não, esse não dá para mim, eu tenho a opção de não atuar neste caso. Mas todo cidadão, ele tem direitos constitucionais, direitos fundamentais, que devem ser respeitados, né? Então, nós temos que defender o direito. A gente costuma falar o seguinte, a sociedade como um todo, ela está muito distante, né, de toda essa área criminal, mas nem todas as pessoas que estão lá, nem todas as pessoas cometeram crimes. Nós temos injustiças que acontecem. Claro que quando as pessoas quando a gente entra num lugar desse e fala, eu não cometi o crime, eles falam, aqui ninguém cometeu. Mas não é por esse ângulo que a gente tem que observar. Existem direitos que são desrespeitados, né? De forma abrupta, de forma cruel. E é por isso que a gente luta, por direitos. Você já negou algum caso? Já. Não, esse eu não quero. Não dá. Porque você deu causa perdida? Não, porque algumas questões vão muito de encontro aos meus princípios. Então, nesses casos especificamente, a gente pode negar. Tem alguma experiência ali vivida com algum caso assim que é aquele caso assim que era o caso do teu sonho? Eu preciso vencer esse caso e ganhou a vitória? Sempre temos, né? Sempre temos casos, né? Evidentemente que eu não gosto muito de comentar, é uma questão muito pessoal, mas a gente sempre tem um caso em que a gente luta muito por aquele caso, e quando a gente efetivamente consegue. Me recordo de sem falar nomes, mas me recordo de uma menina que estava acautelada há mais de 2 anos, aguardando o julgamento ainda, né? E que nós impetramos o habeas corpus com todos os fundamentos, né, cabíveis, e conseguimos. E ela estava desacreditada, né? E ela estava sem advogado. Era uma história em que merecia maior atenção, porque efetivamente ela era uma vítima do sistema, ela realmente não havia cometido aquele crime. Temos muitos casos de mulheres que estão acauteladas, mas que não cometeram crime, acabaram sendo acauteladas em virtude de crimes cometidos pelos maridos, né? Eu conheci uma pessoa, né, que foi absolvida, inclusive. Ela ficou também acautelada 2 anos. O marido dela cometeu o crime. Ela estava na casa quando ela viu. Ela falou, vão fugir comigo. Ela fugiu junto com o marido sem entender nada. Então, ela acabou também sendo presa, mas nunca cometeu crime. Então, nós temos injustiças deste tipo, né, que merecem uma atenção dos advogados. Apego emocional, você sofre? Olha, aí você Nos entra casos. no princípio da imparcialidade, né? Eu também estava comentando com alguns colegas essa semana sobre isso. Não tem como um juiz ou um advogado que defenda dizer que aquilo não o toque, né? Já vi advogados chorando com o cliente na hora de uma absolvição. É uma vida, né? É o bem maior do ser humano. E o caso que você perde? Já aconteceu de perder?
Não, comigo ainda não. Não, sempre ganhou. Graças a Deus. Não, amém. Então. Comigo ainda não. Mas eu acredito, assim, todos os casos você tem possibilidades aí de recursos e de revisão criminal. Então você pode aí tentar de todas as formas. E claro, quando você pega um caso que já não cabe mais nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de revisão, e aí já está em execução de pena, você tem que realmente atuar numa vara de execução para que o réu, efetivamente, o executado, o apenado, né? Ele consiga ter os benefícios da lei para ter uma execução de pena mais célere, né? Que possa sair o mais rápido de lá, enfim, ser ressocializado. E o que motivou você a escolher o direito? E olhando para trás, você faria a mesma escolha? Faria a mesma escolha. Faria mesmo. 23 anos, não é 23 23 anos na advocacia. Eu costumo falar o seguinte, a minha conduta como advogada sempre foi ilibada. Apesar de o inimigo ter tentado macular a minha imagem como advogada, e hoje eu entendo que Deus permitiu que isso acontecesse para que eu o reconhecesse em minha vida. Quer compartilhar esse momento? Posso compartilhar? Por favor, então. Uma advogada coração de ferro, incrédula, uma advogada, ele me conheceu num outro momento, uma advogada incrédula, uma advogada coração de ferro. Eu me recordo que em audiência um réu olhou para mim e falou: a senhora tem coração de ferro. Então, assim, que dava muito valor ao dinheiro, o Deus que eu vivia era o dinheiro, né? Não reconhecia o nosso Deus de hoje como o Deus da nossa vida. E Deus sabia que precisava, de alguma forma, me salvar, eu costumo falar isso. E Ele me amou tanto, me amou de uma maneira tão inimaginável, que permitiu que eu fosse privada em minha liberdade, numa situação, e me despisse de tudo. E quem já foi acautelado um dia sabe que você realmente despida de tudo, do seu ouro, dos seus saltos, das suas bolsas, das suas maquiagens, dos seus cabelos, não falando de forma fútil, mas falando de uma forma bem límpida, para que as pessoas possam entender que você chega realmente no fundo do poço. Do seu dia a dia, né? E aí Deus precisou me encontrar no secreto, mas num secreto tão profundo. Bem secreto. Bem secreto. E nesse momento eu entendi que não tinha como caminhar sem Ele. E a partir daí começou realmente a minha transformação de vida, de pessoa. E aí eu entendi o meu propósito na advocacia. Essa é a pergunta que está aqui. Se teve algum momento que fez você enxergar a profissão com um olhar diferente? Com um olhar diferente. Eu recebi uma frase no início da minha profissão que eu levava para a minha vida. E isso era o mais importante de tudo. Era olhar para cima e nunca olhar para baixo, independente do que aconteça. E eu levei aquilo a ferro e fogo. Só que, concomitantemente, como o meu êxito profissional veio muito rápido, e a partir do momento em que várias portas foram se abrindo... Eu gostei dessa frase, até anotei aqui. Vai cegando. Nunca olhar para cima... Olhar para cima, nunca olhar para baixo. Nunca olhar para baixo. E aí, no momento em que eu me vi despida de tudo, eu reavaliei o meu propósito na advocacia, né? Qual era o meu propósito, né? Eu sabia, eu tinha plena convicção de que eu nasci para ser advogada, eu tinha plena convicção do que eu fazia, eu gosto disso, gosto do que faço, eu amo o direito. Eu tenho uma frase sempre que eu falo: direito minha vida. Quem me conhece da minha história sabe que essa frase é o meu lema: direito minha vida. Então, qual era o meu propósito no direito? Por que o direito? Apenas por ser advogada? Não. O meu propósito foi realmente reavaliado e hoje eu sei que eu tenho um novo propósito em Cristo para fazer justiça, para fazer valer os direitos das pessoas, enfim, para fazer valer realmente o que tem que ser feito, né? Você comentou que você ficou
acautelada, que fala, Acautelada, né? Para quem não conhece, o que seria É acautelada? presa, Presa. no ditado popular. Você lida bem com isso? Você Lido. fala sobre isso? Falo sobre isso. Gostaria de comentar essa passagem, porque foi nessa passagem, né, nessa pequena passagem de 12 meses. Sim. Né? Mais um pouquinho, 1 ano e 2 meses, ano. né? É porque teve juntando, É, né? Se juntando. Isso, Um ano e 2 meses. nessa pequena passagem, que a Flávia Sim. Vieira se tornaria quem a Flávia se tornou agora. Sim. Né? A antiga Flávia Loyola, meu nome era Loyola. Eu era casada com uma outra pessoa. Então, eu tinha um outro sobrenome, né? Se você levantar na minha história, eu não tenho nenhum óbice em falar sobre isso. Eu era uma pessoa fria, calculista, e apesar de ser religiosa, mas não conhecia a fundo a palavra, eu fui presa. E por mais que você, no momento de tentar fazer a sua defesa, tem uma coisa que se fala que é... Eu morava numa cidade muito pequena, onde quando você coloca uma mentira, vira uma pólvora, né? E nós temos vários casos sociais de condenação social, né? Vivi esse momento, mas foi o momento da minha transformação. Então, hoje eu louvo ao Senhor por isso. Aquilo que aos olhos do homem parecia o meu fim, foi, na verdade, o meu ponto para um recomeço. O que você achou que era o fim era o começo, né? Era o começo. Era o começo de uma nova história, né? De uma nova história mesmo, né? Porque além de ser advogada, né? Além de atuar na área que eu amo, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus foi tão grandioso comigo que Ele permitiu. Foi necessário Ele me tirar tudo para que eu pudesse enxergá-lo. Né? Então, assim, Deus foi tão maravilhoso e Ele reconstruiu a minha história, né? Ele reconstruiu a minha história, Ele mudou meu nome. Eu costumo falar assim, Flávia, Flávia, por que me persegues, né? Como ele fez com Paulo, né? Tipo assim, a transformação foi necessária, perdendo-se tudo. Por quê que você... Por que acabou acontecendo isso com você? O que houve para você ter ido presa? Tá, eu fui acusada, você quer saber os Sim, delitos? Tá. Isso. Fui acusada de apropriação indébita, estelionato, falsificação de documento público, vários delitos. Me acusaram de vários delitos. Enfim, fiz toda a minha defesa. Não havia provas nos autos contundentes. A minha primeira prisão, me recordo na audiência de instrução e julgamento. Na época eu não atuava na área criminal. E eu me recordo que na audiência de instrução e julgamento, o juiz perguntou ao promotor, mas ela foi presa, ninguém havia pedido a minha prisão. O promotor não havia pedido a minha prisão, mas houve a prisão, por determinação judicial. Então, por que eu fui presa? Né? Se não haviam pedido a minha prisão. Né? Então, tudo é uma justificação. Entende? Entendo. Hoje eu entendo. Deus faz um cenário que a gente não entende, Hoje né? eu Deus entendo. dos mistérios. Né? Hoje eu entendo. Né? Porque se o juiz determinou a prisão sem o MP pedir, por que você foi presa? Hoje eu entendo. Claro que eu passei por momentos de revolta, é todo um processo. Né? Mas Deus é um Deus de compensação, e a gente já ouviu isso na ADVEC, onde eu congrego hoje, com grande alegria, eu e meu esposo, somos membros lá, e a importância também daquele lugar na nossa vida, dos pastores, quero louvar a vida de todos eles. Deus é um Deus de compensação, né? Ele compensa. E você teve um encontro, um contato mesmo nesse período. Sim. Que aí você se quebrantou e falou, não, agora não tem mais. Foi um grande processo, né? Até chegar nesse encontro nesse dia com Jesus, a gente passa... era uma Flávia que vinha com toda a bagagem do mundo. Orgulhosa. O ego elevado. O ego elevado. Eu era a doutora Flávia, né? Eu era a doutora Flávia, a professora universitária. Eu ministrava aula na OAB. Enfim, tinha o maior escritório da minha cidade, uma equipe enorme, né? Andava de Land Rover, tinha um status. Eu estou falando de forma material, mas é para você entender o nível. Tinha prestígio, e de repente eu me recordo que no dia que eu fui presa, eu falei, não, só um minuto. Você sabe com quem você está falando?
Mas no dia que eu fui presa, e isso eu tenho que falar, eu sempre falo para ele, eu sentei no meu humilde, né? Na minha sala, com todo requinte, e eu me recordo que eu olhei para todo o meu escritório e falei, agora eu alcancei o auge da minha profissão, nem Deus me tira daqui. Você não falou isso. Falei. Você falou isso. Falei isso. Senhor amado. Apesar de não Bom, acreditar, todos que falaram se deram, não se deram bem, né? eu falei, nem Deus me tira mais daqui. E é inacreditável, mas em 20 minutos a minha recepção entra em contato por ramal e diz, Flávia, tem policiais aqui do Ministério Público querendo falar com você. Eu falei, pode mandar entrar. Eu era advogada. E ali a minha prisão foi anunciada. Né? Lembrando que o seu estoque, o seu escritório era no Rio de Janeiro. Era no Rio. Era no Rio de Janeiro. Era no Rio de Janeiro. Meu escritório era no Rio. Eu, em virtude desse processo, fui acautelada primeiramente lá, depois eu saí, depois eu fui acautelada novamente dentro do processo, por uma decisão, no curso do processo, falando de uma forma bem simples, né? No mesmo processo. Então, assim, eu vivi 3 prisões. Começou no Rio Começou no Rio. e terminou? 2 aqui. Então foram mais de um ano. Pelo processo. Pelo processo. Pelo processo. Juntando tudo, deu em torno de 1 ano e 2 meses. Como que você chegou aqui? A gente, Curitiba. então, na verdade, a gente vivia 2 divórcios, situação bem complicada, e a gente tinha uma pessoa conhecida que morava aqui, nos convidou para vir para cá. E aí nós viemos, nos apaixonamos por esse lugar, precisávamos de um novo lugar para viver. Recomeçar a nossa história. Recomeçamos E uma nova aí história. recomeçamos uma nova história e sempre consagrando tudo ao Senhor. Né? Aí agora sim, de forma certa. E agora de forma certa. Eu costumo falar o seguinte, costumo falar para ele assim, nós estamos aqui há quase 6 anos. Durante 5 anos, nós vivemos momentos bem difíceis, atravancados mesmo, né? Prosperava, mas não era... Arrastados, né? Mas a partir do momento em que nós casamos, né? Fechamos essa brecha na nossa vida em 1 ano, como a nossa vida mudou. Como que pode, né? Porque Deus é assim. Parece mágica, não parece? Parece mágica. Nossa Parece vida mudou, mágica. nossa história de vida mudou. Então, Você leu? tô lendo, comecei a ler Então- devagarzinho. então É pequenininho, mas a correria... Aqui meia hora você lê. Então aqui dá para entender que às vezes a gente pensa que não dá mais, né? Mas Quando dá. a gente acha que está tudo perdido, não importa o quanto que a gente está cansado ou cheio de desafio, Deus ainda escreve novos começos, né? Novos começos. E é importante você falar sobre isso, fazendo uma conexão com o mês de setembro que nós estamos. Na minha primeira prisão, eu pensei em cometer o suicídio. E Deus foi tão misericordioso que eu recebi de presente lá um livro que falava justamente isso, seus pecados foram justificados. E eu li esse livro, né? E aí, no mesmo momento em que eu li o livro, eu entendi que o suicídio não era a solução. O melhor caminho. Que o suicídio não é a solução. Mesmo que tudo pareça o fim. Né? Se você não tem forças para levantar sozinha, procure ajuda. Né? Mas não é o fim. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos lembrar que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Se você está nos ouvindo aí, ó, já levanta, já passa uma maquiagem, melhora esse cabelo, dá um sorriso e ó, diga sempre sim para a vida. Jesus te ama, a sua família te ama e nós também amamos você. Já aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sim. Eu sou grande defensora, eu tive uma perda através do suicídio. Também, há um tempo atrás, passou uma ideia nessa minha cabeça, mas como eu fui criada no lar cristão, então eu sempre tive o temor de Deus, do Senhor na minha vida. E quando eu vi que eu tinha passado isso bem antes da minha irmã. Minha irmã foi em 2019 agora. Então, como eu sabia das laçadas, o que o inimigo apronta com a gente, Sim. então, na hora, eu repreendi. Né? Minha mãe já me ensinou a decretar repreendido e derrama por terra. Porque a gente sabe, se passar a ideia e alimentar, ele vem alimentando, até a hora que você chega
e Sim. tenha coragem. Mas quando passou essa ideia na sua cabeça, né? Você estava movida de uma dor, Sim. né? Porque quem tem a coragem de fazer e faz é porque a dor é muito grande, Uhum. né? Eu acredito que ele, para chegar no extremo de Sim. ter a coragem, deve estar muito sofrendo. O que passou na sua cabeça na hora? Alessandra, na verdade, é o seguinte, em sede policial, na época eu falei pro meu ex-marido que eu ia tirar minha vida. Você já era bem sucedida? Mas eu fui presa. Então, em sede policial, quando isso aconteceu, eu fui transferida para Bangu. Você conhece Bangu? Já ouvi falar. Bangu. Eu fui transferida para Bangu. E nessa transferência para Bangu, ao chegar em Bangu, veja bem, eu era uma advogada de sucesso, eu tinha um padrão de vida, e de repente eu me vi entrando numa penitenciária. Bangu, Aonde você defendia... o que para mim era assustador, porque eu não defendia ainda nessa época, eu não trabalhava na área criminal. Então, para mim, era muito assustador aquilo tudo. Eu me lembro que quando eu fui entrando, era como se pedaços meus fossem caindo de mim. Essa era a sensação que eu tinha. Quando eu fui andando, pedaços da Flávia iam caindo, assim. Foi exatamente isso que eu senti. E foi. E foi. Só que quando eu cheguei na cela, apesar de ter ficado claro, em setor de nível superior, isso tudo, eu fiquei numa cela. E ali, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: o meu mundo acabou. Eu não tenho mais condições de retornar para o meu seio familiar, eu não tenho mais condições de olhar para as pessoas. A vergonha. Ninguém vai acreditar em mim, a vergonha, ninguém vai acreditar em uma palavra mais do que eu falar. Né? Acabou a minha história. Então, ali eu falei, eu vou tirar a minha vida. Vou saber como que eu vou fazer isso aqui dentro. Mas ali eu decidi que ia tirar. Mas aí é o que eu falo, como Deus foi tão misericordioso comigo, e Ele sabia que Ele precisava me resgatar desse lugar, que eu li esse livro, né? Os seus pecados foram justificados. Você leu lá dentro? Eu li lá dentro. Um livro que chegou, eu nunca mais vou esquecer, através de Pauliene. A Pauliene era uma amiga nossa lá da cidade que mandou esse livro para mim. E eu recebi esse livro. Eu gosto muito de honrar as pessoas, sabe? Porque a gratidão é um sentimento que a gente tem que ter. Então, eu sempre falo de pessoas que fizeram parte dessa história, e foram muitas, né? Durante todo esse período, Deus, ele foi muito maravilhoso. Anjos. Anjos, né? Anjos. Deus foi muito maravilhoso, né? Desde a primeira prisão, quando eu estava lá no famoso curró, que a gente fala, né? No porquinho, que a minha amiga Cristiane, advogada, levou uma Bíblia para mim, né? Ali, Deus já estava trabalhando e usando anjos, né? Faltava eu abrir os meus olhos, né? Faltava eu reconhecer Deus na minha vida, na minha história, né? E tem uma coisa que eu também li e que eu sempre falo, assim, cada um tem a sua experiência com Deus. Né? Por mais que eu fale, que eu grite, que eu narre para as pessoas a minha história. Que Jesus é lindo. Que Jesus é lindo e maravilhoso. Cada um tem a sua experiência com Deus. Tem uma forma de enxergar. Você Jesus, vai ter né? a sua experiência, ou já teve, eu vou ter, ele tem a dele, né? Ele é nascido num lar lá evangélico, enfim, raiz evangélica, mas eu não. Então, a minha experiência com Deus foi árdua, mas foi maravilhosa. E pegando aquele gancho que você falou, com relação ao direito, né? Nós meio que somos treinados para sermos mais petrificados, sermos mais rígidos, né? Hoje eu vejo de uma outra forma. E isso eu aprendi com uma outra colega de trabalho, a Leila. E isso eu tenho que falar. Uma advogada exímia, maravilhosa, de família, que atua em São José dos Pinhais e Curitiba. E ela sempre falou para mim sobre uma advocacia humanizada, sobre uma advocacia onde você deve olhar o próximo, se for necessário, dar o seu ombro. Tudo bem que ela é advogada de família, e família a gente tem que chorar mesmo junto. Mas hoje eu entendo, porque hoje a minha advocacia tem um outro propósito, para olhar o ser, né? E não mais o ter. A ordem é ser para ter, né? Mas quando a gente está muito focado em patrimônio,
Eu era assim, o advogado olha o seu ter. Será que vai ter condições de me pagar? Meus honorários são X. Se pagar, eu advogo. Se não pagar, eu não advogo. Hoje não, né? Hoje a gente já tem uma visão do ser. Quem é essa pessoa? Qual é a história dessa pessoa? Por que ela está vivendo isso? Né? Que antes de você ser advogada e ter as habilidades terrenas, né? Você é filha, serva e cristã, né? Exatamente. Então, enxergar o irmão aí é muito importante. É o segundo mandamento, né? Isso, exatamente. E aí, hoje, a minha história está pautada dessa forma. E além de advocacia, você também é empreendedora. Também empreendedora. Você disse o que vocês fazem lá de Então. gostoso? Muitas coisas. Conta tudo. Então, o chefe de cozinha, nós temos uma empresa de refeições congeladas, né? Que também foi um presente do Senhor. Eu também não tenho nenhuma vergonha de falar que enquanto eu estive presa no Paraná, eu trabalhei numa cozinha e ali na cozinha eu tive essa... Não, essa habilidade você descobriu lá. Aqui? Aqui. Não, mas Presa. Encarcerada. Encarcerada. Deus me abençoou e me tirou para a cozinha, como a gente fala, e eu comecei a cozinhar. Fui servir, cozinhar mesmo. E ali eu recebi uma inspiração de, quando saísse, também empreender na área da alimentação. E conversei com meu esposo, que nós estamos sempre juntos, e ele falou, também concordo. Nós começamos a investir de forma muito pequena numa cozinha de apartamento, em refeições congeladas. Hoje ele é chefe de cozinha. Deus nos presenteou com um espaço, nós temos uma cozinha industrial. E uma empresa que só prospera, graças a Deus, Amém. Em nome de Jesus. Fazemos muitas delícias lá também. Low carb. Low carb, fit, sem lactose, sem glúten, refeições caseirinhas, temos várias possibilidades. Já tem que mandar pra gente provar. Ai, meu Deus. E é temos bacana, várias eles têm mais de 20 possibilidades. mil seguidores, já Temos. stalkeei no Instagram, já começamos a seguir lá também. Isso aí. A Império Carioca, A né? Império Carioca é um sucesso. E graças a Deus... E muito bonito o lugar, eu tava vendo Eu vídeos. costumo falar que a Império Carioca é a glória do Senhor na nossa vida. Amém. Porque nós chegamos aqui, né, meu amor? Só Deus sabe. Só Deus sabe, assim, com pouquíssimas possibilidades financeiras, mas Deus... Até porque você não tinha os clientes aqui, né? Não tinha. Até fazer carteira, Não as tinha. pessoas conhecerem o seu trabalho como advogada, né? Sim. A gente costuma dizer, a gente costuma conversar muito a respeito de uma passagem bíblica que fala sobre o tempo que o povo caminhou no deserto. Mas nem por isso Deus deixou de dar direção, Deus deixou de dar alimento, Deus de mostrar o caminho. Então nós vivemos esses 4, 5 anos assim. Porque a gente havia coisas para resolver. Então enquanto aquele povo não reconhecesse quem era Deus, realmente, quando não tinha mais brechas, Deus levou quem ele queria para ver a terra prometida. Então assim, nossa história é mais ou menos assim. Deus nos deu a terra estranha, nós viemos para a terra estranha, nos livrou do que tinha que livrar, e ficamos no deserto, caminhando, dando comida, dando o que Sempre nos precisava, supriu. sempre suprindo, nunca faltou nada. Não sobrava, A gente não tinha nada, realmente, mas não faltava, Deus sempre deixou no caminho, Deus sempre colocando pessoas. Quando chegou o ponto que nós fechamos, como ela falou, todas as brechas, nós casamos, regularizamos nossa vida perante Deus, Deus fez o quê? Mostrou a terra prometida. Agora fala assim, agora vocês desfrutam da terra prometida. Agora mais ou aproveite menos da isso. terra que emana leite e mel. É isso aí. Que emana leite e mel. E como que você transita de um mundo para o outro? Tanto na advocacia quanto na Império? Então, na verdade, a Império Carioca, né, a gente tem colaboradores, né, e ele é o chefe de cozinha. Como eu fico mais na parte administrativa, não fica tão difícil, porque, na verdade, hoje é tudo online. Nós temos um site onde o cliente ele pode escolher o que ele deseja e fazer a compra direto pelo Vocês site. não têm atendimento físico? Não. Nós temos só atendimento de Retirada. retirada e nós entregamos ali. Não temos atendimento ao público no local para consumo. Então, nós entregamos. Mas ou tem prioridade? Tem visão? Tem... temos espaço físico. Não, mas tem vontade de ter o espaço?
espaço para consumo? Isso, no Não, local. hoje não, porque a nossa empresa efetivamente é uma empresa de delivery, entrega ou retirada. Esse é o nosso foco realmente, o nosso trabalho, e é o que está dando certo. Então, como eu fico mais na área administrativa da empresa, não fica tão difícil eu acumular essas duas funções, tanto de advogada como administrativo da Império Carioca. E ele fica mais na parte operacional mesmo lá, com as meninas, de cozinha, de organização. Faz 6 anos, Curitiba? Em Curitiba faz 6 anos. 6 nós anos. estamos. Do 1 aos 6, né? Você aceitou Jesus aqui, reconheceu aqui, então, de fato, começou aqui. Aqui. Quanto tempo de igreja? Assim, agora precisamos de achar um lugar, uma casa pra gente. O lugar. Como que foi essa Quer decisão? Então, como a gente chegou a uma terra estranha, realmente a gente não conhecia ninguém. É dificuldade, né? A gente conhecer algum lugar. Aí teve alguns amigos que começaram a indicar algumas coisas, até você achar um lugar onde você já era acostumado, você achar a mesma visão, a mesma mentalidade, porque infelizmente hoje nós temos que ter visão de reino, da palavra. A palavra diz isso, porque Jesus nos ensinou, é isso que nós vamos viver. E muitas vezes, né, tem muita distorção em algumas coisas. Então a gente andou em várias igrejas, só que a gente descobriu que tinha uma Advec, Chegamos na Igreja da Palavra. na igreja da palavra. Vocês conheciam lá? Já tinham ouvido Advec falar? Eu sim, não. porque eu conhecia várias pessoas da Advec lá no Rio de Janeiro. É, eu Vários não pastores, inclusive já servi vários deles. Eu nunca gosto de falar, já servi vários deles. Mas assim, aí nós conhecemos a Advec, frequentamos a Advec quase um ano, aí veio acontecer que ela teve que ser cautelada de novo, e eu me afastei um pouco porque fiquei sobrecarregado, tive império, aquele Então, negócio você já todo. estava na igreja quando veio? Não éramos membros. Não éramos membros. Só, Só ia. frequentávamos. Só ia. Só frequentávamos. Quando a gente realmente achou a igreja que era a Advec, quer dizer, nós achamos a Advec tem o quê? 2 anos. Esses 4 anos ficamos aí rondando, sondando, ia numa igreja aqui, uma igreja ali, não ficamos. Aí ficamos na Advec, esse ano, um ano, aí aconteceu isso, eu me afastei por conta disso aconteceu, eu tive que ficar muito a empresa, aquele negócio todo, aquela correria toda, também resolvendo as coisas dela também aqui fora, e daí, quando ela saiu, a gente saiu determinado, vamos casar, vamos resolver fechar essa brecha, aí nós tornamos membro e Deus tem abençoado, sim. Deus tem nos abençoado. Mas nós rodamos diariamente. bastante antes de chegar na Advec. A gente chegar na igreja realmente que pega a palavra, que te confronta, que te mostra a verdade, né? Porque a Advec é isso, né? Ela mostra a verdade, te confronta na palavra. E você precisa disso. O evangelho, assim, é simples demais, as pessoas complicam muito o evangelho, Foi. né? Jesus é simples. Mas chegamos nós para descomplicar. É descomplicar. É por isso que estamos aqui, descomplicar, né? Então, você se batizou lá? Não, me batizei em outra igreja. Quando cheguei na Advec, eu já tinha sido Já tinha batizada. batizado. Você também? Eu? Ele Eu sou nasceu batizado. na igreja. Qual igreja? Eu sou Assembleia de Deus. Eu tenho o quê? Quase 40 anos de sem falar evangelho. ideia de evangelho. Caramba, olha que bênção. É. Caramba, É não uma deu. bênção. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Por isso que eu sempre falo, por isso é importante que o meu esposo esteja ao meu lado nesse momento, e eu quero ratificar isso, porque Deus sabia que sozinho eu não conseguiria. E ele sempre, em todos os momentos da minha vida em que eu pensei em desistir, porque não é o processo é doloroso, né? imagino. Ele sempre veio com uma palavra para mim, ele sempre me posicionou De usando a força. Bíblia, a palavra, sempre foi um homem de fé inabalável. E Deus sabia que eu precisava colocar ao meu lado um homem de fé, sabe? Amém. Porque ele sabia que sozinho eu não conseguiria. Foi bem difícil. Um elogio desse, Cosme. Não, assim, mas pensa bem. A fé é o que move tudo. Porque a fé é complicado. Eu tenho que confiar na coisa que eu não vejo. Eu tenho que semear numa terra que eu não vejo. Então, assim, tudo que a gente vive é dele, é por ele e para ele. Então, assim, se a gente vive realmente no mundo espiritual, a palavra diz que nossa luta é o quê? Não é contra a carne nem sangue, mas como as potestades espirituais vivem na nossa volta. Então é assim que funciona. Então eu tenho, graças a Deus, esse limite. Às vezes ela passa por uma coisa e fala assim, amor, Deus está no controle, Deus sabe. Porque o amanhã pertence a ele, o amanhã nem existe ainda. Então a gente tem que viver hoje como Jesus fosse voltar hoje. Isso é verdade. É verdade. Ministério na igreja, nunca pensou, passou cabeça. Assim, eu sempre trabalhei na igreja, né? Sempre fui, eu era obreiro, diácono, enfim, aonde estava. Mas com esse vulco-vulco todo, a gente nunca realmente parou
Inclusive, estava conversando ontem, né, amor, que a gente quer se aproximar mais, Mais, participar mais da é. coisa da igreja, porque eu lembro uma vez uma frase que um pastor falou assim, eu falei assim, eu cheguei numa igreja, a igreja que eu fui membro pela última vez, falei assim, pastor, eu vim só para ficar no banco. Eu não quero participar de ministério, eu quero só ouvir a palavra e me reabastecer da palavra, isso eu quero. Ele falou assim, não, Deus já me mostrou, você vai ficar no banco para quê? Você não é aquele membro da cadeira 51. E se toda a igreja que eu fui, graças a Deus, eu trabalhei com o ministério. Mas vou deixar Deus trabalhar, né? Se for da vontade isso é dele, verdade, é ele verdade. que direciona, ele que faz tudo para ele, tudo por ele. E o que motiva vocês diariamente? O que motiva? É. A gente tem alguns propósitos, mas o que motiva mesmo é o nosso amor, a nossa história, Nosso amor, a nossa história. o que nós, porque a gente costuma dizer, amor, ninguém sabe, né, o que a gente passou, né? Ninguém É sabe. verdade. Então assim, o que a gente passou, o que a gente viveu, então isso nos motiva a cada dia a querer A a união, né? união, A querer união. mostrar, porque as pessoas às vezes estava conversando sobre Porque assim, até desculpa te interromper, vida. Desculpa. aquele caso, só vou fechar, aquele caso, nós tivemos um caso que ela foi visitar uma cliente e a cliente falou que o Eu esposo ia falar a mesma coisa. não, a conexão, e o esposo foi realmente abandonou. Porque não é fácil, Não é fácil. não é fácil. Geralmente é assim que funciona, né? Geralmente Sim. é Caiu lá, assim vai que lá primeiro funciona. Eu Funciona. fiquei 8 meses sozinho. As mulheres são abandonadas. Os homens não, porque a mulher é fiel ao homem, tá? No histórico geral, né, se você fizer uma análise, na maioria, as mulheres são abandonadas. Os homens não aguentam, né? Por isso que Deus me colocou um guerreiro desse. E os homens não. As mulheres vão lá até o final, ficam até o final, né? Então, a gente pegou um caso desse, eu peguei um caso desse, em que o marido, enfim, foi embora. Não, Largou ela eu lá. já vi vários, Sim, assim. tem. É 1, 2, 3 visitas ali, depois já era. não. Porque realmente É difícil. Não, eu imagino. É porque você fica num estado de, assim, ó, algemado com ela também. Porque você não sabe, você não tem pra onde ir, você não tem preso norte. Você fica preso. E o que me move todos os dias, Alessandra, é o Espírito Santo Isso, de Deus. Espírito de Deus. É o Me Espírito move. Santo de Deus. É verdade, né? Eu costumo falar assim. E eu costumo falar mesmo para ele todos os dias, quanta fartura, né? Porque eu já fui privada de tantas coisas, né? Só quem já sentiu fome, sabe? Só quem já foi privado de alguma coisa, de forma forçada mesmo, né? Sabe dar valor às coisas que Deus nos dá. Você conseguiu provar a sua inocência. Na verdade, eu fui julgada, condenada, cumpri o que tinha que cumprir, né? E acabou. Acabou. Agora, Acabou. Agora, graças a Deus. Vida nova. Amém, Jesus. Amém, amém. Se pudesse resumir a sua história em uma palavra, qual Superação. seria a superação? Superação. Superação e se eu puder falar para as pessoas, assim, né? Porque é aquilo que eu te falei, cada pessoa vai ter a sua história com Deus, né? Mas eu não me canso de falar que é necessário que você reconheça a autoridade de Deus na sua vida, né? Tá, nós falamos agora até aqui atrás, né? Daqui, tá, agora queremos saber quais são os planos para frente, o que tem de novo, o que vem de... O que mais doutora Flávia e o Cosme, a Império, a igreja, a sociedade, o que nós temos de novidade, de planos para frente? Vai? Tudo que Deus nos proporcionar. Sim. Porque amanhã não existe, Alessandra. Eu costumo falar, Entendeu? isso amanhã existe. Eu Claro que a gente costumo faz falar planos, o seguinte, faz a nossa sonho, mas- parte a gente faz, né? A nossa parte a gente faz. A gente se qualifica, a gente faz projetos, né? A nossa parte a gente faz. Mas a Deus pertence o nosso amanhã. Então, a gente sempre faz isso. A gente sempre consagra todos os nossos projetos, todas as nossas intenções a Deus. Mas só Ele Eis-me sabe. aqui, Senhor. Ele é que sabe os planos que Ele tem para as sabe. nossas vidas, né? Mas nós temos sonhos. Muitos sonhos. Qual é o maior sonho? Qual é o grande sonho ainda que em casal, né? Eu também sonho junto com meu marido. Mas qual que é o sonho do casal? Esse nós vamos realizar. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu costumo falar o seguinte, eu vou até dar um testemunho rapidinho aqui de um fato. Nós estávamos no culto da Vitória, e aí uma pessoa se levantou numa oferta de gratidão, não foi? E disse que ela era grata porque ela ganhou um carro.
nesse dia, ele falou assim, pois eu vou ganhar um carro essa semana. E nós você ganhamos um carro. Você... Não, Sério. vou falar se você tá brincando, não. Nós ganhamos. É Nós ainda sério? estamos falhando porque não Mas os nossos fomos lá. maiores sonhos também, eu vou bater, nosso maior sonho é que a gente chegou pra cá e a gente não tem que comprar nossa casa própria, né? Nossa casa própria, evidente, que está Esse quase. é o nosso primeiro sonho a ser realizado. Sonho Porque de a ordem empresa, material. assim, a gente já se solidificou no mercado, graças a Deus. Porque você tem que ter primeiro um meio para você sobreviver. Verdade. E tá lá, a Império Carioca é um sucesso. Também vem agora a doutora Flávia voltando a advogar também, graças a Deus, tá tudo certo. E agora, nosso sonho agora é comprar nossa casa própria. Comprar nossa casa, fincar realmente Fincar realmente raízes no aqui no Paraná, né? Paraná. Nós realmente não temos projetos de voltar ao Rio de Janeiro para vivermos lá. A família tá lá. A família tá tá lá. Dos dois. Dos dois. Bom, lá é só pra passear agora, lá né? é só para passear. Lá é e férias. férias. Minha filha mora aqui. Uma filha Ah, mora mora. aqui. Minha filha mora aqui. Primeiro Uma casamento. mora aqui. Os outros moram lá, né? Os outros. Nós temos esse sotaque carioca, evidentemente. São 4 filhos. É, que lugar do Rio de Janeiro? Rio Bonito. Rio Bonito. Interior Rio do Rio, Rio de Janeiro. Bonito. Eu não conheço. Próximo ali a região dos lagos Saquarema, Cabo Frio, Ah, sim. Macaé, de onde vem o nosso pastor. Saquarema, capital do surf. Meu Deus. Próximo Agora pergunta ali. pra mim, você conhece Boqueirão? Você conhece ali Pinheirinho? Conheço, eu conheço. Agora nós conhecemos, né? Você conhece o Rio Bonito aqui? Conheço, Não, passo- eu Aqui não. não. Não Aqui tem conhece? Rio Bonito também. Temos em Curitiba, um Rio Curitiba? Bonito. Um Rio Bonito? Sim, lá na Aí. região do Tatuquara. Aí, Só não não tem sabe- praia. Não Tem, sabemos. tem o Não, Rio mas Rio Bonito. Bonito também não, Não tem tem. praia, Não, tem não. rio. Não tem. A praia é em Saquarema, Saquarema. né, vida? Nós estamos caminhando pro final. Ai, tava tão Meu gostosa Deus, a mas você vai conversa. voltar, você vai voltar. Quantas vezes forem Na, necessárias. na medida da evolução, é muito bom, né? E a gente vai fazer com todos que já vieram retornar, porque a gente evolui. Sim. Não é verdade? Podemos também falar sobre algo mais jurídico, mais técnico. E isso que eu até queria Mais ser. saúde, porque a gente nem entrou na área da Também saúde. de saúde. Porque Pois ela é. corredor, atleta, estamos Também. Então, eu acho que num próximo nós precisamos inverter as cadeiras. Eita. Porque eu já notei que quem manda na cozinha é ele. Sim, ele que manda na é cozinha. verdade. Entendeu? Inclusive, ele é campeão de mountain bike. Nossa. Vocês Aí, não ó. sabem Ai, das que legal. histórias, né? Eu já tô cansado só de ver. Corre, anda, pedala. Eu já Sim. cansei. Não, hoje, Ultramaratona. hoje o Ultramaratona. Caio estava, nós estávamos fazendo nossos planejamentos ali. Aí veio que alguém estava ligando da academia. Ele falou assim: pelo amor de Deus, para de me ligar. Eu estou satisfeito, feliz do jeito que eu tô. Né, Caio? É uma academia, quer que eu vá fazer academia? Eu já falei que eu não quero. Então, Ai. também temos toda essa parte de alimentação saudável para falar, conversar. Tem muita história. Tem muita gente. coisa para descomplicar. Então, exatamente. Qual que é o assunto que eu quero que a gente pense, né? A gente marque. Falarmos sobre Maria da Penha, Claro, com certeza. né? Que é um tema muito relevante. muito relevante. E Temos muitos casos eu- acontecendo atualmente. Eu já passei por isso. E tem muitas mulheres, né, que ainda passam por isso. Sim. Então, eu acho que seria muito interessante nós É falarmos desse importante tema. a forma também das mulheres, mesmo que de forma descomplicada, né, falando rapidamente, que elas saibam como proceder num caso de violência. Isso. Não só agressão física, mas psicológica, moral, a psicológica digital, né, todas as formas de violência que nós temos no momento. E as legislações novas que nós temos agora, de 2025, para que possam aí se resguardar realmente, né? Eu demorei para entender, hoje eu tenho uma bagagem de conhecimento muito grande, né, em desenvolvimento humano. Mas eu demorei para entender que a agressão psicológica, ela é milhões de vezes pior Sim. que uma agressão física, Sim. né? Porque a psicológica, ela vai te destruindo Ela aos poucos. Eu demorei para entender. Né? Então eu tive que fazer um papel de resignação muito forte para eu me levantar. Sim. Porque as palavras, elas São destroem. destruidoras, é cruel, né? Uma agressão psicológica Isso é mesmo. cruel, né? Então, e muitas mulheres ainda não sabem não disso, tá? sabem. E aí envolve também a agressão patrimonial, porque quanto mais a mulher ela vai se diminuindo na relação, mais dependente ela vai ficando, porque ela vai sendo excluída do contexto social.
né? Se você observar alguns casos de violência psicológica, faz com que a mulher se afaste da família, dos amigos, e daqui a pouco do trabalho, e aí vem todas as dependências, né? E é importante se falar também que a violência doméstica não acontece só entre casal, né? Outras mulheres podem sofrer violência doméstica, mãe, filhas, tias, são violências no contexto doméstico, né? Empregadas, pessoas colaboradoras de casas, também sofrem violência doméstica. Mas isso é um papo com outro. Isso, nós vamos marcar. Né? Vamos sim. O Caio já vai ser já bem coloca legal. na agenda, Caio. Me coloco Já à vou- disposição para Já falar vou trazer. sobre vários outros temas. O que Mas eu precisarem. tenho uma dúvida, antes da gente Sim. terminar. Ô, gente, é só comida fit? Não. Não, temos também as caseirinhas. Não, Porque- eu assim, pelo tamanho que vocês viram, Ó, vocês ela vai sabem, mandar uma fit pra mim vocês e uma sabem- caseirinha. vocês pra você. sabem que a minha esposa cozinha extremamente bem, né? Aham. Porque um homem só tem história. Vocês viram, ninguém viu, Histórico, né? né? Vocês viram Ó, que nem o viu, Cosme até não porque tem história, então, hein? Não, Eu tenho. olhe, Mas é o que você que faz, né? olhe, tem um ditado popular que diz que um homem que não tem barriga é um homem sem história. Então, eu Ai, vou falar- Deus. então vou só uma adendo aqui. Eu pesava 125 quilos. Eu peso um pouquinho mais. Então eu sei. Sério? E Eu foi tenho história com a pra dar e contar. alimentação História. e atividade física que No- ele... História, importante. Importantíssimo. Sim. E ele, na verdade, assim, qual foi o gancho que nós pegamos para colocar, inserir no nosso cardápio as caseirinhas, né? Todas as nossas refeições são saudáveis porque são feitas com temperos naturais, não usamos condimentos, não usamos nada E artificial. eu vi ali nas Não tem tabelinhas, sazão, não, tem né? tabela Não, 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 pelo amiga, amor de somos Deus. contra. Não, Mil e eu vi Senhor. ali, tem tabela nutricional Não, bem bacana. Então, o que acontece? Nós inserimos as caseirinhas justamente porque temos várias esposas que consomem low carb, fit. Ah, Flávia, eu queria comprar para o meu esposo, mas ele come comida normal, falam normal, né? Sim, sim. Que são as caseirinhas, né? Que são comidas para o dia a dia e que são super consumidas. Mas aí é uma quantidade menor, né? Nós temos várias opções de tamanho, né? E aí, geralmente, os homens Eu comem as duvido que eles maiores. têm várias opções de tamanho. É, Ai, mas que legal. É bom, mais um conteúdo aí, falar do projeto emagrecimento, né? sim. Que para muitas pessoas é difícil. ainda tem dificuldade, né? Principalmente quem trabalha muito, quem está na correria. E eu sei, né? Eu 5 anos treinando bonitinha todo segunda, quarta e sexta. Esse ano, devido à correria, o personal tá doido comigo. Só meu marido seguiu e eu não consegui pela agenda. Então, eu preciso encontrar o equilíbrio, né? É uma mudança de E- mentalidade, Aham. né, Alessandra? Mas Império- agora eu retornei, graças a Deus. E Império Carioca veio para descomplicar a vida de todo mundo. Aí, ó. É por isso que nós mesmo. temos, nós temos nosso Nós temos a nossa frase frase. lá, o nosso slogan. Deixa o Império que Carioca deixa a gente cuidar de cuidar você. de você. Deixa a gente cuidar de você. Então, que tal essa? Não complica, Descomplica com o o Império Carioca. Ótimo, Opa! adorei. Muito Ai, bom. que legal. Mas que bom ter vocês aqui, nossa Obrigada, casa. Alessandra. Tá, estamos de portas abertas. Quero que você deixe lá uma frase, uma motivação, alguma coisa para o nosso público, né, de superação, principalmente superação. Eu estou no mês da superação, né? E eu tenho fé que eu vou superar e sair viva desse setembro. Mas contribua, né, com o nosso Me público. ajuda com uma frase. E além, Uma da, frase e não, além por da favor. frase, deixa os arrobas, né? Ah, verdade. Deixa claro. os sim, arrobas. sim. O seu pessoal, né? O do nosso Masterchef, Cosme, né? No nosso Império. Masterchef. E da Império, né? E da Império Carioca. É Império Carioca é underline, arroba Império Carioca, underline. E a advogada, arroba Flávia Vieira Valeriotti, ADV. Grande, né? Flávia Vieira Valeriotti, ADV. No próprio pessoal já tem embaixo todos os Já arrobas tem, todos, da todos Império os Carioca, arrobas. o meu pessoal, o pessoal dela, Isso. o nosso. Nós temos, na verdade, quatro arrobas, né? São É 4 porque o Império, Instagrams. Império Carioca, Advogada. Impera e Flá, o Imperador e a São advogada. vários. Império Fly é São dois. lifestyle, né? São dois, É lifestyle, né? Lifestyle, é É isso voadinha, é saída, né? Não, na dúvida, entra no Descomplica que lá, doutora Não, Flávia aqui no está vídeo lá. mesmo, embaixozinho, vai ter o GCzinho com os Ok. arrobas. Sim, ótimo. Sim. Alessandra, eu não vou fazer não vou falar nenhuma frase de impacto, porque frases de impacto a gente já tem aí em vários lugares, rede social, enfim. A única coisa que me move é que desistir não é uma Uma opção. opção.
Essa é a frase simples que todos vão entender, e desistir não é uma opção. A opção é caminhar e continuar, porque enquanto nós estivermos com vida, nós temos que viver o melhor de Deus A na nossa vida. esperança. Repete lá aquela frase lá, ó. Olhar para cima Sempre, sem sempre olhar para baixo. e nunca olhar para pra baixo. É isso aí. Essa eu amei, vou levar Sempre comigo. olhar para cima, não olhar para baixo. A vida é como uma escada, né? Se você olhar para baixo, você se desequilibra e cai. Verdade. Então você tem que subir olhando sempre para cima, sempre para o alto. Porque quem Amém. olha pra baixo é galinha, fica só assim, ó, no sempre chão. pro Não cresce alto. nunca, né? Verdade, né? Então, Verdade. Bom, que Deus abençoe, que guarde e proteja você e sua casa. aleluia. Eu estou muito feliz e agradecida aqui pelos nossos convidados. Foi uma surpresa ali do Cosme estar participando. Mas você que não nos segue ainda, já siga, comenta, compartilha e ative o sininho para você não perder nada. E nós voltamos no próximo episódio aqui do Descomplica. Um beijo e fique com Deus. E aí, gostou desse episódio? Já se inscreveu no nosso canal? Não? Então aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, comenta, compartilha e nos vemos no próximo episódio aqui no YouTube.